Juazeiro só dispunha de escolas primárias e nem todo mundo tinha recurso para estudar em Salvador, começou então o movimento de alunos de Juazeiro para Petrolina. Eu fui uma das alunas, cursando o curso normal, estudando em Petrolina de 31 a 36. Atravessávamos de pequenos barcos, que a gente chamava na época paquete. Muitos paquetes. O trânsito era grande, porque a comunicação entre Juazeiro e Petrolina sempre foi bem movimentada. Mas o transporte era esse. De fato, eram barcos de vela, dirigidos por paqueteiros responsáveis, trabalhando apenas pela experiência do conhecimento do leito do rio. Pode-se dizer que a gente passava por momentos de medo, de trânsito, quando não havia vento suficiente, os paquetes eram movidos pelos remos, né? E quando havia bastante vento, às vezes a vela do barco virava para um lado para outro, subia para um lado, subia para outro. Por muito tempo, o Juazeiro ficou apenas com as escolas primárias. Até que, pelo esforço do Dr. Edson Ribeiro e outros companheiros, o professor Agostinho Muniz e outras pessoas responsáveis na sociedade juazeirense, foi criado o ginásio Juazeiro. Foi o professor Agostinho Muniz que você falou quem primeiro sonhou com um colégio, mas sonhou mesmo, assim como um visionário. Aquela parte onde hoje era a quadra do Franvale, ainda tem a quadra do Franvale? E uma parte aquela parte que tem umas casinhas, que aquilo tudo era a fundação do prédio que ele iria construir. Então, fez tudo, era como se fosse um quarteirão. Ele sonhou alto. E aí não conseguia dinheiro. Então, aquele prédio ficou anos, assim, só de tijolos. E ele era bonito porque ele tinha umas arcadas, assim. Acho que ele pensava mesmo num colégio nos moldes romanos ou gregos. Era um prédio, iria ser um prédio vistoso, mas nunca conseguiu terminar. Então, aí veio outro governo, não sei se da situação ou da oposição, mas contrário ao que estava. E como só ia acontecer e como continua até hoje, infelizmente, nesse país, o novo governador preferiu, em vez de concluir aquele colégio que já estava paredes levantadas, ele resolveu construir o Rui Barbosa na outra extremidade da cidade, porque o colégio era nos Angaris. Fiz o primeiro concurso, fui muito bem aprovada, mas sempre a preferência até aquele tempo ainda era para quem tinha o QI, né, quem indicasse. Ainda não fui dessa vez, até que, afinal de contas, em 1950, eu consegui uma cadeira pública. E quando eu vim ter carteira do Estado, também por influência política, foi uns 4 ou 5 anos depois. Então eu arranjei carteira de uma escola particular que se fechou, muito precária, muito. E o quadro negro, salas que muitas vezes você não tinha nem direito ao sanitário para as crianças, né? Porque você não queria incomodar. Então você tinha que ter um controle muito grande. 3 de março de 1950. Um mapa da Bahia, uma bandeira brasileira, 20 cartilhas, coleção Sodré, primeiras lições úteis, né? 20 livros de leitura, né? Mas o resto, tinta, goma, duas dúzias de lápis, você tinha que constar aqui, né? Aí vai passando. Aí imagina que a gente tinha que fazer a ata, dando nota por nota de macete. Depois de uma ata dessa, 30, 40 alunos, quem foi aprovado, quem não foi aprovado, né? Comemoração do dia da árvore, tudo que você fazia para ficar ata de exames finais, termo de visita, aí já foi Judite. Já pensou que aí você bater pena, caneta, para fazer uma ata dessa, nota por nota, exigência desde da secretaria, né? A ata das provas de classificação, a ata das comemorações do Dia das Mães. Aqui já foi Elizabeth Benevides, depois tinha uma inspetora, mas essa pouco visitava as escolas, né? Mas batendo primeiro da delegada, termo de encerramento. Em 65, então, eu ainda cheguei a
abrir a matrícula na escola, o termo de abertura, mas aí eu fui nomeada assistente de diretora. Pronto, minha atividade na escola encerrou aqui. O meu pai, ele era de uma família que tinha um conceito na cidade, porque ele era filho do professor Luiz Cursino, da França Cardoso, que foi o primeiro professor formado que o Juazeiro teve. Então, o professor Luiz Cursino foi assim um nome. E aquela casa onde Antonílio mora, ela ia até o fundo, até aquela outra rua, era de esquina a esquina. Metade daquela casa ali eram quartos, que os alunos vinham, era como se fosse um internato. Agora, a diferença é que esses alunos vinham e não pagavam, né? Vinham do interior, aí pagavam assim, não pagavam, eles pagavam, assim, um paquete de milho verde, de batata doce, trazia um carneiro assado, e os filhos ficavam lá o ano inteiro. Só iam para casa nas férias. Do professor Luiz Cursino, olha aqui, ó. Um preto alto, forte, muito sábio, muito inteligente. Meus tios estudaram na escola dele. A última foi aí nessa casa da esquina onde é Antonília, né? Acho que minha mãe e meus tios estudaram na escola dele. Doutor Edson foi aluno dele. Talvez Agostinho Muniz também tivesse sido aluno dele. Essa era a Lília Siqueira. Tudo gente jovem. Judite Costa. A irmã dela, Carmen Costa. Esse aqui era o professor Piedade, conheci muito. Professora Regina, essa era do Curaçá, veio trabalhar aqui. Hélia Siqueira, irmã de Lília Siqueira. Professora Sinhazinha. Eu conheço essa. Aqui era o prefeito, Coronel Pris Duarte. Esse eu não sei quem era. Esse era o professor Piedade. Lília, essa eu não sei quem era, não conheci. Que eu considero para mim a primeira delegada, porque se antes, eu acho que não tinha delegada escolar. Eram poucas escolas, né? Porque a delegada escolar, ela fazia a inspeção geral da cidade, né? Antigamente, quando eu estudava e quando eu ensinava, tinha inspetor do ensino, daqui. Ele não avisava o dia que ia, não. Ele chegava lá no colégio e ele entrava na sala de aula e ele assistia a gente dando aula. Ia de sala em sala, depois ia para outro colégio. As escolas primárias tinham delegada escolar. Lourdinha foi delegada escolar, professora Judite Leal Costa foi delegada escolar. Então, era para isso. Era para chegar na sala e ver o que é que o professor estava ensinando, como era o relacionamento professor-aluno e o aprendizado. Os meus alunos entrando, bom dia professora, bom dia professora, bom dia. A gente treinava, a gente chega, dá bom dia, como essa aula de civilidade que a gente dava. Aí rezava sempre para a Ave Maria, pedia o anjo da guarda, e aí começava o trabalho. Vamos rezar para entrar, vamos soltar aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Eu sei de muitos casos de meninas que, lá da igreja, que a professora colocava os alunos católicos para vaiarem, para berrarem, porque era... Até um dos meninos, pena que ele morreu, mas o irmão dele ainda está vivo, eu ainda quero resgatar essa história, que eu estou fazendo as minhas lembranças, que jogavam bola de papel, já punha lá na frente para ser agredido. E ele era daqui de Salvador, ele era filho de um gerente do Banco do Brasil, que foi nomeado para Juazeiro. Antônio Hilgues, que lá em Juazeiro todo mundo chamava Hugues, portuguesmente, e ele ficou conhecido por Hugues mesmo.
Os filhos dele. Ele teve que ir à escola e ameaçar de ir ao juiz. Dentro da minha sala de aula, em todo o tempo que eu trabalhei, nunca houve um atrito, nunca houve nada que eu precisasse de chamar pai. Tínhamos depois a Associação de Pais e Mestres, fundada por Maria Pires, eu fazia parte da diretoria. Isso serviu muito porque estreitou mais os laços entre a comunidade, entre a família e a escola. Enquanto estava a ditadura instalada, as pessoas ou tinham um parente que estava preso ou que tinha fugido, então ninguém queria que seus filhos soubessem nada de política. O que eu recebia de telefonema de pai de aluno em Juazeiro: Antonila, pelo amor de Deus, parem de falar essas coisas na escola. Eu digo, mas o que é que eu falo? Eu estou analisando literariamente os textos. Agora eu pegava os textos de Chico, de Vinícius de Moraes, e aí explicava, porque era a única chance que a gente tinha de colocar essa geração em dia com o que estava acontecendo e preparando para o futuro. Mas todo mundo foi muito podado. Onde está a educação, né? Onde está a fraternidade? Onde anda? Né? São coisas para pensar, né? Os educadores de hoje têm muita responsabilidade, tanto no progresso como na anarquia, eu acho. Mesmo Capitólio longínquo, onde quer que demores, um dia de alcançar-te do meu ideal ao fim. Que não me falte a fé, nem me faleça ardores, não me conduza embora em áureo bergantim. Não por palmas, lauréis, sólios, flores, sagrações pessoais ou pedestais de marfim. Mas a vida da ideia, a obra cheia de esplendores, tal qualmente a sonhei e a sinto dentro de mim. Hei de vê-la surgir, a levantar-se ereta, florescer, a dar frutos influindo direta em mais altos ideais da moça geração. Que não quero outra glória e nem sonho outro feito, e nem pode viver no estreito do meu peito, mais elevado anseio, mais larga a aspiração. Professor Agostinho José Muniz.